Hoje é um dia de anúncios no Pelotas aqui. E a gente começa, já vi que circulou nas redes sociais, a gente optou eu quero dizer que o Neca e o Rafael não fazem parte mais da vice-presidência de futebol e da direção de futebol. Quero salientar o grande trabalho que eles fizeram nesse período que estiveram à frente da gestão do futebol. Quero agradecer a eles, quero agradecer o grande trabalho que eles fizeram, mas neste momento o meu entendimento é que, em função também dos resultados que aconteceram, que a gente tinha um objetivo primeiro de subir, a gente subiu, um segundo objetivo que era alcançar uma competição nacional, a gente não alcançou, e o grupo um pouco se desmobilizou. Então a gente precisava dar um choque com a saída do Paulo Porto. Eu ressalto e agradeço também o trabalho para o Porto. Quem acompanhou a matéria no fim de semana da entrevista do Paulo viu exatamente o que aconteceu, e o que ele disse foi na íntegra como foi conduzido as coisas. Então eu, tenho que agradecer, porque foi um treinador que nos deu diversos títulos, subiu esse ano Pelotas, e a gente terminou aquele ciclo. E em função até das dificuldades de treinador, de dificuldade de acertos com jogadores, a gente tem um grupo grande de 18 a 20 atletas já contratados, né? Então o Pelotas precisava que realmente eu precisava dar um choque, e eu acho que com essas decisões que eu venho tomando, eu digo para todos que o risco é meu, né? Convidei os meus vice-presidentes e o presidente do conselho, que está aqui presente, para colocar isso em primeira mão para eles, né? Vinha conduzindo isso há diversos dias. Vocês sabem que eu estive viajando, tive bastante tempo para pensar, analisei os nomes que estavam no mercado, coloquei algumas situações. Muitos dos que vocês anunciaram realmente a gente conversou, em alguns casos a gente viu dificuldade, né? Então, quando eu conversei com o Vink tinha decidido por fazer um curso até o dia 17 de dezembro. Então tinham coisas que não é que impediam, até ele poderia ter mudado de ideia, ou mudou de ideia, não sei, mas naquele momento ele priorizou isso, e o Pelotas não pode ficar sem um treinador desde o dia da apresentação. Então foram coisas, e além dos valores que muitas vezes podem ser um complicador para o Pelotas. Então, dentro dessa situação, num primeiro momento, eu coloquei para os meus vice-presidentes que eu vou coordenar, não estou com a ambição de ser coordenador de futebol, eu vou coordenar um grupo de trabalho, e com esse grupo de trabalho a gente chegou, baseado em pesquisas, em reuniões com diversas pessoas, a gente está anunciando o Sangalete como coordenador técnico. Nós temos o Roger, supervisor de futebol, o Álvaro, gerente executivo. Então, eu, num primeiro momento, vou ser um coordenador, né? Não vou chamar de colegiado, podia ser um colegiado, e quero a participação dos meus vice-presidentes mais no futebol. Então, era uma condição de que mais pessoas estivessem observando o futebol, analisando o futebol, que a gente fale mais de futebol, que as pessoas estejam mais dentro do Pelotas, né? Então foram constatações que a gente teve, e é um campeonato de tiro muito curto. Então a gente sabe, vocês viram a tabela como saiu, vocês viram que eu me surpreendo, por exemplo, quando alguns clubes do interior ficaram com dinheiro do campeonato passado, nem retiraram, e o Pelotas já retirou quase todo o dinheiro esse ano por problemas anteriores. Então, como que tu briga com essa gente? Como que tu vai enfrentar isso? Então tem toda uma dificuldade maior do Pelotas. Então, talvez, buscando pessoas de fora, a gente consiga trazer nomes que sejam interessantes para o Pelotas, e que a gente consiga fazer um time forte, que é o grande objetivo para o nosso torcedor. A definição do técnico, que foi o Diego Gavilan, seguiu nessa linha, né? Assessorado pelo Felipe Endres. Esses são os nomes que a gente já contratou, né? E como foi uma mudança de postura, e como sempre o futebol teve coordenado pelo Neca, eu me senti assim meio constrangido de dizer: Neca, eu quero mudar tudo, tu segue participando, não segue participando. Cheguei à conclusão que eu pedi que ele que entregasse o cargo, e acho que o Pelotas vai ter um choque
de gestão, aposto nisso, num choque de gestão para esse gauchão. Na apresentação dos jogadores, a gente já tem todo um planejamento feito. Esses contratados, eles se apresentam no Pelotas dia 1º, já tem todo um estudo de jogadores que o Pelotas tem, de toda uma situação que o Pelotas já vinha trabalhando para esse pessoal que a gente definisse, independente do nome, já tivesse algum material. E a gente aposta que isso dê o mais certo possível, é o que eu acredito e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Pelo jogador que ele foi, por tipo de jogador que ele foi, e eu nesse período me assessorei de diversas pessoas que conhecem o trabalho dele. Então é uma novidade para a nossa região, mas como se eu tivesse, dentro das possibilidades que tinham no mercado e também em função de valores, eu acho que a gente fez uma bela contratação por diversas informações que eu tenho do trabalho dele, e o auxiliar dele conhece todo o futebol gaúcho também. Então tem diversas passagens em clubes importantes, já trabalha há bastante tempo no futebol. E eu não penso que eu penso que eu contratei o treinador certo para o tamanho do Pelotas. Ele queria uma oportunidade do Brasil, ele está vindo do Paraguai, ele já treinou diversos times lá, vocês podem ver, tem na internet trabalhos dele. Eu acho que é muito parecido com o perfil do Pelotas dos últimos anos, com bastante força. Nós vamos entrar forte com as contratações, a gente estabeleceu já um limite de valores para os 5, 6 atletas que a gente imagina que vai contratar, e a gente vai buscar isso no mercado o mercado fora do Rio Grande do Sul, para que esses jogadores venham e que a gente tenha um grupo forte para jogar o gauchão. Presidente Gilmar, uma questão que ontem até o NECA colocou para a gente e afirmou, né, que o técnico seria daqui do estado, pelo fato de que o Pelotas não iria arriscar trazer um técnico de fora devido à competição ser muito curta. E o Pelotas mudou o rumo, ou não sei. O senhor pode explicar para a gente? E esse foi um dos motivos da saída do NECA, porque o NECA discursava de um jeito e o Pelotas traz um técnico até mesmo fora do país. E a outra questão que eu quero colocar para o senhor é a seguinte: aquilo que foi bem feito pelo Rafael e pelo NECA no gauchão da divisão de acesso, que colocou o Pelotas na primeira divisão, foi menos importante do que eles fizeram na Copinha? A Copinha foi mais importante que o Campeonato da divisão de acesso para a saída dos dois? Eu não colocaria nesse patamar. Eu acho que na avaliação que foi feita, e essa avaliação não foi feita só por mim, o grupo se desmobilizou demais. Então nós não poderíamos entrar com a desmobilização do final dessa competição. Então houve uma acomodação, houve um relaxamento, houve nós não tínhamos condições de perder essa oportunidade de chegar numa competição nacional. Então, o que passou, que foi a Suba, excelente, parabéns, trabalho feito, mobilização feita, tinha um trabalho de mobilização. Porque, se vocês analisar o que o Paulo Porto disse, ele se sentiu fraco para coordenar esse grupo. O que eu decido? O que eu faço? Troco todos os jogadores que têm contrato até abril, ou mudo a gestão dentro junto com o treinador e junto com a comissão que estava trabalhando? Então, pelo trabalho feito pelo NECA já no Pelotas, nas diversas oportunidades que ele teve aí, eu não podia chegar e dizer para ele: olha, NECA, a partir de hoje tu vai ter mais 3, 4 caras dividindo a decisão que sempre foi dele. Então, achei por bem, por prestigiar ele, porque daqui a pouco poderia ser um ponto de atrito no gauchão. Nós temos que entrar com assim, altamente focado. Vocês estão vendo que a gente está contratando pessoas 100% remuneradas, né? E eu quero que essas pessoas sejam supervisionadas pelos meus vices, por todas as pessoas que estejam envolvidas na direção do Pelotas. Então esse é o grande foco hoje do Pelotas. Nós temos que ser um time guerreiro. Teoricamente o time que sobe é a bola da vez para cair, e nós não podemos, o Pelotas, o esforço que teve para subir nesses 4 anos, eu entrar com um time desmobilizado, com as pessoas infelizmente eu não podia aceitar isso aí. O senhor falou em choque de gestão e agora está no Sangalés e uma nova comissão técnica. O que o torcedor e o pessoal que acompanha o futebol vai acompanhar de diferente a partir de agora em termos de gestão, já que o senhor está querendo promover esse choque de gestão no Pelotas? Essas pessoas, por serem muito experientes no futebol,
que vão trazer esse choque dentro do nosso plantel, vão ver como o Pelotas quer jogar, como que o Pelotas quer conduzir o futebol, né? Porque não vai ser o Gilmar que vai dizer, eu vou trazer tal jogador porque esse jogador vai melhorar o plantel. Não, são profissionais que vão estar com a minha supervisão, com a supervisão dos meus vices, para que a gente forme um grupo cada vez mais forte. Entendo a visão de pessoas, espero que a minha torcida entenda que eu estou fazendo o possível e o impossível para que a gente chegue num patamar muito bom no gauchão. Presidente, uma pergunta que foge um pouco, né, desse tema, a situação do Hugo Sanches. Como é que está a situação desse jogador? Ele retorna para o Pelotas, ele se reapresenta junto com o elenco? Como é que está a situação do Hugo Sanches? Ele me deu a garantia dele para mim mesmo que retorna. Ele pediu uns dias a mais, porque eu encerro a participação agora no fim de semana, ele pediu mais 5, 6 dias para vir a Pelotas e vai jogar o gauchão com Pelotas. Gilmar, eu queria que tu explicasse um pouco dessas características que tu conversou, que tu descobriu do Gavilã, até pra gente que não conhece esse trabalho dele, e o que te faz ter certeza ou apostar que ele, como uma experiência bem menor do que o Paulo Porto, consiga fazer o que o Paulo Porto não fez em mobilização do grupo. Eu acredito que, pelo que a gente conversou, é um perfil diferente. Então a gente tem que ter o Campeonato Gaúcho, é um torneio muito curto, e nós temos que ter um treinador mais intenso, que prepare o nosso time, que o nosso time é um pouco lento, precisa ser mais rápido, e eu acredito que uma nova postura de treinamentos e de condicionamento, a gente consiga chegar bem mais forte no gauchão, porque o grupo ele vai ser esse com 5, 6 alternativas, né? E aí vai jogar o melhor. Ninguém vai vir no Pelotas e vai ter a camisa titular. Nós já temos um elenco bom, uma formação boa. Algumas coisas que a gente foi conversando, que vai gerando algum desgaste, vai gerando um descontentamento. Eu sou o presidente, eu tenho o poder da decisão. Se mais adiante eu cheguei ao ponto de errar, eu vou simplesmente dizer, dei meu melhor, eu quis acertar e quero acertar sempre. Então hoje eu estou fazendo uma coisa com convicção. Eu falei com diversos profissionais da área que acompanham o Pelotas, de mais de longe, menos de longe, e eu tenho certeza que eu estou fazendo a coisa certa. Bom, a gente já falou aqui, o Gavilã como treinador, poucos conhecem, né? Para mim também é o caso do Sangalete. Conheço ele como jogador e como gerente de futebol ou algum cargo do tipo, eu pouco sei dele. Eu queria que o senhor me falasse mais e também em relação ao Felipe Endres, que é o mais conhecido aqui, qual relação que esses 3 profissionais têm, se eles já trabalharam juntos, qual é essa relação aí? Eu queria que não trabalharam. Esse foi um ponto que eu achei importante, né? Porque nós vamos botar profissionais que conhecem outros mercados, né, de jogadores, que é uma deficiência que a gente tem aqui, né? Qualquer um de nós sabe que quem está no mercado de Rio, São Paulo, ou o caso do nosso treinador, que é inclusive em outro país, a chance dele achar jogadores interessantes que sejam possíveis, porque não adianta vocês me dizer, tem jogador aí que ganha 30, 40 mil reais, pelos não tem como pagar. Né? Nós temos um caso aqui na cidade que a gente sabe que os jogadores são valores diferenciados. O Pelotas não pode olhar para esse tipo de plantel. Não temos dinheiro para pagar. Essa é a verdade. Então, dentro do padrão do Pelotas, eu acho que a gente está contratando profissionais muito bons. Sangalete. O Sangalete, eu tirei informações e quando eu conversei com ele, pessoalmente, eu achei que é o perfil que o Pelotas precisa. Ainda nessa questão, presidente, poder de investimento do Pelotas no Campeonato Gaúcho, o senhor mesmo colocou agora, a questão da verba da federação. A gente sabe que o Pelotas está trazendo um grande empreendimento, se isso já pode gerar recursos para o Pelotas, inclusive, ser colocado no futebol já nesse primeiro semestre de 2019. Essa seria a minha última manifestação, certo? Porque no dia de ontem a gente encerrou todas as tratativas que precisavam para esse empreendimento, certo? Então, isso é a mudança definitiva do Pelotas. O que eu posso dizer para vocês? Eu falei já com o presidente do conselho, ele precisa nós precisamos ajustar uma data que seja possível, porque ele tem uma viagem a semana que vem. Então a gente acredita, Moacir, que talvez dia 4 a gente faça uma convocação do conselho, para que a gente leve a apreciação do conselho e a partir daí a gente vá para a contratação e tal. É um projeto belíssimo do Pelotas e com esse recurso o Pelotas vai
vai ser muito grande. Eu tenho certeza. Mais uma pergunta? Só a última, Gilmar. Você sempre vieram num trabalho de continuidade, que tu falava disso. No momento que teve que tomar decisão, é a primeira vez que toma uma decisão por resultado? Pelo resultado do futebol ser mais importante, talvez, do que o trabalho que vocês vinham todo construindo de continuidade? É que o trabalho tem momentos que eles têm que mudar, né? Então a gente achou que era um momento antes de uma competição muito, muito importante. Não adianta depois da competição eu dizer eu teria que ter mudado, eu teria que ter... Não, eu tomei a decisão de que, pela avaliação que eu fiz, e não foi só pelo resultado de campo, pela sequência que vinha acontecendo. Quer dizer que se vocês hoje analisar os últimos jogos do Pelotas, o Pelotas vinha num declínio. Então, se nós seguíssemos numa mesma condição, nós éramos fortes candidatos a cair. Então, como que o presidente, se a torcida diz que eu sou responsável por tomar a decisão, me omitir e não tomar a decisão? Posso errar. E vou errar muito ainda como presidente do Pelotas, mas eu estou fazendo por acertar.